cartão de visita, digamos assim, o ponto turístico, sabe qual era? Era o templo da deusa Diana. Então todos que iriam para Éfeso, era quase que impossível eles não visitar esse templo. Esse templo, ele tinha 30 metros de altura e 127 colunas, aquelas colunas enormes, colossais. Então, só para os irmãos terem uma ideia, o templo tinha 30 metros de altura. Então, um templo enorme. Então, esse templo da deusa Diana era tipo também como se fosse um cartão de visita, um ponto turístico. E se os irmãos olharem aí depois na internet procurar, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então todos que iriam para Éfeso passavam lá e olhavam o templo da deusa Diana. Essa deusa era conhecida como a deusa da fertilidade, né? A deusa da fertilidade. A imagem dela é uma mulher cheia de seios. Depois os irmãos procurarem na internet, os irmãos vão ver essa imagem da deusa Diana. Então essa deusa, ela era muito cultuada e o seu culto tinha prostituição, tinha bebedeira, tinha orgia. Então Éfeso era muito conhecida também por causa da religião. E a religião era muito forte. Por exemplo, se os irmãos forem pesquisar aí algum outro país, ou a Indonésia, ou a Tailândia, ou talvez a China, você vai ver vários deuses. Você vai ver várias idolatria, né? Você vai ver várias coisas assim desse tipo, e não era diferente em Éfeso. Mas é interessante que mesmo com essa religião que predominava em Éfeso, com digamos assim, com essa idolatria que as pessoas tinham por essa deusa Diana, isso não foi impossível do que o Evangelho entrasse na cidade de Éfeso. Só para os irmãos terem uma ideia, Éfeso também, ele tinha a 3ª maior biblioteca do mundo. 12.000 rolos. Não eram livros, né? Já eram rolos, né? Mas falava livros. Então, você percebe bem, um centro comercial maravilhoso. Você tinha uma biblioteca maravilhosa. Você tinha um templo como um ponto turístico. Então todo mundo queria ir para lá, fazer suas transações comerciais, cultuar, enfim. E Paulo, quando ele chegou em Éfeso, ele apenas se dirigiu à sinagoga. Ali ele debateu com os judeus, falou um pouco sobre as escrituras e se retirou. Mas agora, vamos nos atentar aí a Atos 19, vamos observar, olha o que diz o texto aí. Primeiro a gente falamos um pouco da visita de Paulo, bem breve, e depois Paulo retorna mais uma vez aí para a região de Éfeso, e quando ele chega aqui em Atos 19, diz assim: sucedendo enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos. Quando ele se adentra novamente em Éfeso, olha o que ele vai dizer. Disse-lhes: recebeste vós o Santo Espírito quando creste? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ele perguntou: em que sois batizados? E disseram: o batismo de João. A gente sabe que o batismo de João era o batismo para a remissão de pecados. Você vai ver nos evangelhos que várias pessoas se dirigiam até o João Batista e ali confessavam seus pecados e por elas eram batizados. Mas eles nunca ouviram falar a respeito do Espírito Santo. Então Paulo, ele vai dizer o seguinte: olha, após ele ter mencionado aqui o batismo de João, diz que no versículo 5, e os que ouviram foram batizados, em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe as mãos. Vamos observar que Paulo, quando entra em Éfeso, ele vai mencionar aqui o batismo de João, e após isso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a imposição de mãos para que eles pudessem ter a plenitude, o enchimento do Espírito Santo. Então, eu só peço meus irmãos, que, por gentileza, irmãs,
Só peço aí, por gentileza, só para a gente pegar o andamento da aula, por gentileza. Vocês irmãos, eu sei que depois da aula vai bater altos papos, só para a gente poder tentar quitar o foco aqui. Então, Paulo, ele vai justamente fazer essa imposição de mãos sobre a vida dos discípulos. É interessante que esses discípulos, quando recebem de Paulo esse poder, essa virtude, o Espírito vem sobre eles. Olha o versículo 6 aí. E falavam em línguas e profetizaram. Então, a primeira coisa que eu observo é que quando Paulo ele encontra com esses irmãos, Paulo faz essa imposição de mãos e ali eles começam a ser cheios, começam a profetizar, começam a falar em línguas. Então, essa evidência aqui, essa obra de Paulo, que começa em Éfeso, você perceba bem que há uma promessa. E qual é essa promessa? É a promessa do batismo com o Espírito Santo. Então, essa promessa, ela veio também sobre esses varões que estavam lá em Éfeso e que mal sabia que existia o Espírito Santo. E você vê que Paulo chega, esclarece, faz a imposição de mão e eles começam a ser cheios, começam a profetizar, começam a falar em línguas. Agora, vamos voltar em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Vamos voltar em Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 2. Atos capítulo 2, versículo 17. Vamos todos juntos aí abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 2, versículo 17. Vamos ver que esses varões que Paulo encontrou em Éfeso receberam também a promessa. E qual foi essa promessa? Era a promessa do derramar do Espírito Santo. Então eles receberam essa promessa. Olha o que diz aí. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Olha, presta atenção. Nos últimos dias acontecerá que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, ou seja, não há uma acepção de etnia, de povos, ou seja, isso aqui não há uma acepção, isso aqui é uma promessa. Repare bem que, olha o que diz aí, os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, e também do meu Espírito, repare bem no versículo 18, eu também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos. Olha aqui, meus servos e minhas servas naqueles dias profetizarão. Então, essa promessa aqui diz respeito não somente aos filhos daquela geração, os filhos das filhas daquele povo que recebeu a promessa, mas também sobre todos que iriam servir ao Senhor. É uma promessa para os servos e para as servas de Deus, que Deus também derramaria o seu Espírito. Então, esses varões aqui, voltamos para Atos 19, esses varões também, como eram servos de Deus, eles também receberam essa promessa, receberam o derramar do Espírito. Eles tiveram essa experiência, coisa na qual não tinham, só tinham a experiência do batismo nas águas. E Paulo fez a imposição de mãos e eles ali puderam ter o enchimento ou a plenitude do Espírito, e ali eles puderam ali profetizar e falar em línguas. Vamos continuar? Então aqui a obra, o Evangelho, quando entra em Éfeso agora mesmo, você nota bem que a obra começa aqui. Você olha para Atos 18, Paulo só vai na sinagoga, ele tem ali um período muito curto, rápido, para falar um pouco ali acerca das Escrituras, vai embora. Depois ele retorna e agora ele vai ficar de vez. Ele vai passar um tempo maior na cidade de Éfeso.
E aqui é onde eu quero chegar. Esse evangelho, como eu havia explicado, uma cidade tão idólatra, né, tão assim, que todos cultuavam a Deus Diana, a gente vai ver um pouco mais à frente, mas o evangelho, ele entrou. O evangelho mudou vidas, mudou pessoas, fez uma história em Éfeso. Continuando, olha aqui o versículo 8, acompanha comigo aqui. Agora Paulo, ele vai fazer um evangelismo na sinagoga. Abre aí, Atos, capítulo 19, versículo 8, acompanha comigo. Então você vê que Paulo agora, ele vai fazer o quê? Uma evangelização. Se os irmãos olharem em Atos 18, você perceba que ele ficou muito pouquinho tempo, muito rápido. Mas quando os irmãos olham para Atos 19, diz que Paulo, quando ele entrou na sinagoga, falou ousadamente. Então Paulo ele ficou um pouco mais de tempo, e por 3 meses, é claro que quando se fala aqui 3 meses, está aqui dentro dos sábados, tá, irmãos? Ele não ficou todo dia na sinagoga, não, era todo sábado. Então você bota aí, são 12 sábados, 3 meses, né, ali ensinando de forma ousada, ou seja, porque ele queria que a salvação chegasse aos judeus, ele queria que os judeus recebessem a Cristo Jesus como Salvador. Mas o problema é que quando olhamos na sinagoga, esse evangelismo, esse ensino de Paulo sobre o reino de Deus, diz o texto, no versículo 9, que mais alguns deles se endureceram. Ou seja, primeiro Paulo evangeliza, tem questionamentos, perguntas e respostas, e Paulo vai tentando convencer os persuadidos sobre o reino de Deus, mas o problema é que no versículo 9 você vai ter uma reação. Você vê que Paulo, ele ensina, fala do reino, ele explica, mas no versículo 9 tem o que? Uma rejeição. Os judeus que estavam na sinagoga, eles rejeitaram o Cristo, o Messias, e Paulo ali tentando provar nas escrituras, mostrar para eles, e mesmo assim, eles acabam tendo um endurecimento e não obedeceram, versículo 9, e diz mais, falando mal do caminho perante a multidão. Sabe que caminho é isso aqui? Era o evangelho, porque era conhecido como a seita dos nazarenos, ou os do caminho. Então eles começaram a falar mal do caminho, ou seja, era esse evangelho que Paulo pregava. Começaram a falar mal, começaram a difamar, começaram a não aceitar. E diz mais que eles falam perante a multidão, perante as pessoas, criticando, falando mal do caminho. Mas Paulo, preste bem atenção nisso aqui, porque embora houve uma crítica dos judeus, uma resistência acerca do reino de Deus, acerca de Jesus, Paulo não retrocedeu. Se os irmãos observar o texto, Paulo aqui não ficou triste a ponto de vou parar a obra porque falou mal do caminho. O evangelho, porque falou mal, porque criticaram ou porque endureceram o coração. Mas diz o texto que embora ele ficasse esses 3 meses tentando persuadir, convencer, diz que nesse grupo aí de pessoas teve fruto. Ainda que a maioria não aceitou, não quis submeter, receber essa salvação, olha o versículo comigo, o versículo 9, olha o que diz aí. Mas como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falaram mal do caminho perante a multidão e retirou-se deles. Paulo retira-se deles, mas é interessante aqui que me chama a atenção, ele separou os discípulos. Olha aí, em meio a essa confusão, em meio a esse descrédito, em meio a essa resistência, deu fruto aqui. Tinha discípulos. Então o que Paulo faz? Paulo, aqueles que deram ouvido ao Evangelho, aqueles que deram ouvido à palavra, o que ele fez? Retirou.
tirou daquelas pessoas que criticavam, tirou daquelas pessoas que falou mal do caminho. Então, aqueles que não queriam ouvir, o que ele fez? Bom, esses que eu quiser ouvir, eu vou tirar. Entende, irmãos? Eu vou separar. Então, Paulo tinha uma visão muito ampla. Ele não dava ali apenas, como é que eu posso perceber? Ele não dava ali apenas, bom, se a maioria falou mal, ainda tem pessoas aqui que querem esse evangelho. Então, esses que aceitaram, o que ele fez? Separa. Entende? Então, ele separou um grupo, mas agora, tá bom, vamos lá. Vou fazer uma pergunta e eu vou responder. Se a maioria recusou, mas diz o texto que ele separa, tá bom, mas onde é que eu vou ensinar essas pessoas? Eu tenho que ter um espaço. Eu preciso ter um espaço para ensinar. Hoje você tem uma escola dominical, você tem um tempo, né? Você está aqui, vem um domingo, você senta, ouve a palavra, recebe ensinamento. Mas no tempo de Paulo, não existia templos para se reunir. A igreja não se reunia nos templos, não existia templo. A não ser o templo lá do Herodes o Grande, né, que era em Jerusalém, mas aqui é Éfeso, era outra história. Tinha aquilo ali do judeuzinho lá, enfim. Mas não tinha templos como temos hoje, não tinha espaço, era casa, eles ensinavam nas casas. E Paulo, como era uma oportunidade, né, de levar aquelas pessoas para algum lugar, para onde vou levar? Para onde eu vou conduzir esses discípulos? Essas pessoas que receberam, que aceitaram, para onde eu vou levar? A resposta está no próprio texto. Repare bem, eu até botei aqui, aqui eu falei sobre as informações sobre Éfeso. Paulo visita a região de Éfeso, o derramado do Espírito Santo. Paulo na sinagoga é na escola de Tirano. Escola de Tirano. O que seria a escola de Tirano? Tirano, olha o texto aí. Vamos lá. Ele separou os discípulos, versículo 9, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Ou seja, a palavra tirano significa soberano. Ou seja, era um filósofo, uma escola de filosofia. Ou seja, uma porta havia se encerrado na sinagoga. E Paulo não queria que Paulo ficasse lá, porque estava falando mal do caminho. Mas se eles fechavam uma porta ali, tem uma outra aberta. E qual era o espaço para poder ensinar? Qual era o lugar para poder ensinar esses novos discípulos? Na escola de Tirano. Ou seja, esse homem, esse filósofo, ele vai abrir um espaço. Entende? Repare bem que os judeus, incrédulos, não aceitaram. Mas um filósofo pagão, não, eu vou abrir um espaço aqui para vocês poderem, eu vou abrir um espaço aqui para você poder ensinar. Então, se eles fecharam um espaço, Deus abre outro. Por quê? Porque tinha discípulos ali para receberem ensinamento do apóstolo Paulo. Irmãos, você tem noção? Não era qualquer um que estava ali ensinando, era o apóstolo Paulo. Era um cara bem rebuscado e com bastante conteúdo de conhecimento. Então, esse Paulo precisava de um espaço para ensinar. E aí abre-se esse espaço, que é essa escola desse homem chamado Tirano. E ele vai abrir um espaço para que Paulo pudesse ali reunir os discípulos. Porque tem que ter, né, irmãos? Tem que ter um espaço para reunir. Não é verdade? Hoje nós temos um espaço aqui enorme. Hoje você tem aqui, você senta, você recebe ensinamento gratuitamente. Então você imagine, naquela época, ter um espaço para você ensinar. E é claro, quando a gente olha para Éfeso, você vê que, em termos de religião, você vê que as pessoas tinham a sua liberdade religiosa. Não tanto como agora, mas você vê aqui o caso dos judeus, que tinha suas reuniões aos sábados. Embora em Éfeso a religião central era a deusa Diana. Mas Paulo tem um espaço. E esse espaço que vai ser utilizado para ensinar, para falar das Escrituras.
E algo foi tão tremendo, repare bem, olha o resultado disso. Acompanhe comigo. E interessante, que eu observei aqui, também fiz uma anotação, é que Paulo, ele lecionou durante 2 anos, está em texto, 2 anos. E alguns vão dizer que Paulo ficava de 11 da manhã até as 4 da tarde. Que esse era o horário que as pessoas estavam desocupadas. Muitas delas ali iriam lá para ver a pregação de Paulo. Então, de 11 da manhã até as 4 da tarde, tinha lá a pregação do apóstolo Paulo. Hoje nós temos aqui apenas 1 hora de escola dominical, 1h30. Você imagina você ouvir um homem durante de 11 da manhã até as 4 da tarde. Então é interessante, né? Porque assim, você tem 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4 horas de Bíblia, palavra. Então isso foi tão impressionante, porque repare que o versículo 10 diz assim: e durou isso, ou seja, teve um tempo, quando essa porta se abre, quando esse homem tirano, né, ou significa esse filósofo, ele abre esse espaço para que o evangelho pudesse continuar sendo pregado. Interessante que se os judeus se rebelaram lá, não quiseram, mas isso não era problema para Deus. Quando Deus quer que ele entre numa situação para mim, em prol do reino, Deus faz, de fato. Se você olha aqui, você vai ver, e durou isso por um espaço de 2 anos. 2 anos. Então você imagina, de 11 às 4, de 11 às 4, durante 2 anos, a ponto, repare o texto aqui, olha comigo, e durou isso por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia, ou seja, a Ásia Menor, todos que habitavam, diz o texto, que ouviram a palavra do Senhor. Olha como é que no decorrer desse período, muitas pessoas ouviram a palavra do Evangelho. Olha como é que através dessa porta, desse espaço, como muitos puderam ouvir o Evangelho que Paulo pregava, tanto judeus como gregos. Então Lucas vai detalhar aqui, né, tanto os gregos quanto os judeus ouviram a palavra. Interessante que diz que todos que habitavam na Ásia ouviram. E olha que você tinha uma concorrência, né, assim, em termos de religião, muito forte. Você tinha uma deusa Diana. Você tinha um ponto turístico em Éfeso. Mas isso para Deus não interviu no que Deus queria fazer, usando Paulo para pregar para as pessoas. E essa palavra foi crescendo, as pessoas foram ouvindo, os gregos foram ouvindo, os judeus foram ouvindo, o evangelho foi crescendo. Aí repare bem no texto, que o evangelho, ele não é só acompanhado, é claro que nós recebemos esse evangelho, fomos ensinados, estamos edificados em Cristo Jesus, mas nota que esse evangelho também ele carrega por si também poder, sinais. Evangelho não é só palavra, evangelho tem virtude, tem poder, sabe? Através do evangelho tem um poder sobrenatural. Então, em Éfeso, ainda que Paulo apenas ensinava ali as pessoas, esse ensinamento, essa pregação, também teve manifestação do poder de Deus. Porque se eles davam ênfase a uma deusa que também tinha poderes, também Deus, por intermédio de Paulo, mostrou o seu poder, os seus sinais. Abra aí Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 19 e versículo 20.
vamos analisar que esse evangelho, ele não apenas só palavras. É claro que as suas palavras é de vida eterna, mas o evangelho também produz em nós uma graça, virtude e também poder de Deus, manifestação do poder. Então, o poder que se manifestava era só o que? Para confirmação da pregação. Olha aí, lê alguém, por favor, ajuda o professor aí. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 19, versículo 20. Ora, pois, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partidos, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Com os sinais deles, eram os sinais do Evangelho, o poder, os milagres, a cura, as libertações. Por quê? Porque a pregação, ela vem com uma confirmação com os sinais. Então, quando a gente olha aqui para Atos novamente, você vê que versículo 11, agora a gente vai analisar aqui, os milagres em Éfeso. Ou seja, os milagres, e claro que milagre, seja qual for o tipo, ele traz uma fama, não fica conhecido, não é verdade? Por exemplo, você vê aqui vários fatos que ocorreram aqui no Evangelho, um paralítico sendo curado, não traz uma fama, as pessoas não ficam, meu Deus, um homem foi curado, um paralítico, um cego, e por aí vai. As pessoas não comentam, não falam. Então, olha aqui o versículo 11, assim, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então, outra coisa que eu detalho aqui em Éfeso, é que Deus fazia maravilhas através de Paulo. Embora que tem uma vírgula aqui, você vê que não tem um ponto, mas tem uma vírgula. Repare bem que essas coisas extraordinárias que Deus fazia por intermédio de Paulo era tão tremendo que o próprio Lucas aqui no versículo 12 diz, de sorte que até os lenços, lenço de Paulo, os aventais que ele usava, Paulo ele fabricava tenda. Então até os aventais, essa roupagem que ele utilizava, os aventais, os lenços, que se levavam do seu corpo. Olha só, então, os milagres extraordinários eram feitos através de Paulo, e as pessoas iam até Paulo, ia até o apóstolo Paulo. Então isso ficou muito notório, ficou muito conhecido, a ponto que as pessoas iam até ele. Para quê? A resposta está aqui, de sorte que até os lençóis, aventais, se levavam do seu corpo de Paulo, aos enfermos. Ou seja, as pessoas iam lá, Paulo, me dá teu avental aqui, Paulo, me dá aqui teu lenço aqui. E quando ela pegava aquele avental, aquele lenço, levava até aos enfermos, e as enfermidades fugiam. Isso aqui é sinais, irmão. Isso aqui é sinais. Tem noção? Isso não é que um avental cura. Não é que um lenço vai curar alguém. Mas a evidência do poder era tão grande que as pessoas talvez tinham tanta fé que até o que elas pegavam de Paulo e colocavam sobre os enfermos, Deus manifestava o poder. Está aqui o texto aqui. E é claro, a gente não pode fazer disso como uma doutrina. Tá? E diz aqui, as enfermidades fugiam, até os espíritos, até os demônios saíam, sem Paulo estar lá. Ou seja, você perceba bem que esses sinais extraordinários que acompanhavam o apóstolo Paulo, que Deus estava fazendo, a ponto de pessoas doentes eram curadas. Pessoas que estavam aprisionadas por espíritos eram libertas. Saía. Agora, se essa transformação, esses milagres,
esse poder tão extraordinário que eram feitos por intermédio de Paulo, repare bem comigo que no versículo 13, diz aqui, e alguns dos exorcistas, então, olhe bem que lá em Éfeso existe essa questão de exorcismo, né? Exorcizar os espíritos para tirar. Isso é uma prática antiga, de tirar os espíritos, fazer exorcismo. Quem aqui não já viu, né? Até mesmo, se você for ver filmes da Idade Média, você vai ver lá o padre com um crucifixo, né? Não é isso? Com água benta, joga aquela água benta lá para tirar o mal da pessoa, bota lá o crucifixo para exorcizar, para tirar. Então essa prática já era feita há muito tempo, de exorcizar. Então, ou seja, esse exorcismo já era uma prática que já era costume de se fazer. E o exorcismo, é claro, se utilizava objetos para isso, né? Para tentar tirar aquele espírito da pessoa. Então, quando isso ocorreu, quando os espíritos saíram das pessoas, quando levavam o lenço, o avental, olha o que diz o texto aqui. Algumas pessoas vão, calma aí, se isso aconteceu, eu também vou fazer também. Eu tenho essa prática de exorcizar, mas agora eu vou exorcizar em nome de Paulo. Olha o texto comigo aqui. Em alguns dos exorcistas, judeus, ambulantes, tentaram, tá aí, acompanha comigo aí, você vai ver. Os exorcistas aí, ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham os espíritos. Ou seja, essa prática de exorcismo, né, dos judeus, eles foram justamente lá, não, a gente vai exorcizar também, vamos lá fazer essa prática. Diz o texto, quando eles foram fazer esse exorcismo lá, está aqui, dizendo o seguinte, olha, acompanha o versículo 13, invocaram o nome do Senhor Jesus sobre o que tinha os espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então esses judeus aqui também queriam entrar junto na onda de Paulo de querer exorcizar, de tirar os espíritos. Não, eu conjuro, tinha que, em nome de Jesus, em que Paulo prega, sai agora. Olha o texto aqui. Diz aqui, os que faziam isso eram 7 filhos de Seba, judeu, principal dos sacerdotes. Judeus, filhos de sacerdote, foram lá, vamos expulsar, vamos tirar os espíritos em nome de Paulo, a quem ele prega em nome de Jesus, vamos tirar, vamos exorcizar. E olha o que diz aí o texto aí. Sim. Olha o que diz o texto aí. Tentaram exorcizar. E olha o final da história que diz aí. Respondendo, porém, o Espírito disse, conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então, aqueles homens tentaram fazer exorcizar, em nome de Paulo, da pregação de Jesus Cristo que eles utilizaram, tentavam fazer isso para exorcizar, para tirar aquele espírito. E aquele espírito respondeu, olha, eu conheço a Jesus. O espírito que estava naquele homem falou, conheço a Jesus. Bem sei quem é Paulo. E vocês, quem são? Quer dizer, aqueles demônios, eles eram filhos de sacerdotes, judeus que faziam a prática da exorcisão. Ele falou, quem é você? Quem é você para me tirar? Que autoridade vocês têm? Não, mas eu vou em nome de Paulo. Conheço Paulo. Para tu ver, o mundo espiritual conhece, né? Conhecia muito bem, e Paulo dava prejuízo para o inferno. Eu conheço Paulo, né? Mas vocês aí eu não conheço, não. E qual é o resultado disso? Está aí a resposta aí. Exaltando neles um homem que tinha espírito, assenhorou sobre 2,
dos dois, pôde mais do que eles. De tal maneira, foram feridos e ficaram pelados. Então o negócio foi tão forte, que aquele homem que estava dominado por aquele espírito, ele saltou sobre 2 homens e arrebentou. Deixou ferido. E deixou lá quase pelado. Está o texto aqui, ó. De maneira que nudez, rasgou. Pegou 2. Rasgando ali, ferindo, batendo, arrebentando, diz mais. E isso foi notório. Está aí o versículo 17. Os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu um temor sobre todos eles, e o nome de Jesus era engrandecido. Olha, uma cidade tão idólatra, que colocava Deus adiando no topo. Agora, quem está sendo engrandecido aqui? O nome de Jesus. Repare bem na evangelização de Éfeso, a libertação. Olha, todos puderam observar. Nossa, só o nome de Jesus. Então, esse fato foi tão notório que todos tiveram temor. Eles temeram o nome de Jesus. Porque eles entenderam, só em nome de Jesus Cristo. Não fazer a prática do exorcismo. Não tinha poder para poder libertar. Mas o nome de Jesus tinha poder para libertar as almas. Então, isso foi tão forte que, repare bem, no versículo 10, diz que por um espaço de 2 anos, ouviram a palavra, tanto judeus como gregos, correto? Agora, quando a gente olha aqui para o versículo 17, diz assim, tanto judeus como gregos, caiu temor sobre eles. Se no versículo aqui diz que gregos e judeus ouviram, agora os gregos e judeus, caiu temor sobre eles. Ficou atemorizado, com medo. O nome do Senhor, ele foi engrandecido. Agora, repare bem que após esse ato que aconteceu, sabe o que houve aqui, irmãos? Mais gente se convertendo. Interessante, né? O sinal foi tão poderoso que era tão tremendo que mais pessoas se convertem. E agora, se Paulo, existiam 2 escolas, né? A escola de filosofia e a escola de magia. A escola dos magos em Éfeso. Magia. Você acha que mágica, truques eram feitos agora? Irmãos, isso é lá nos tempos, lá bem lá atrás. Ou seja, repare bem que após esse ato que aconteceu, mais vidas foram chegando até Jesus, mais e mais, a ponto que até os magos, feiticeiros, tem noção, irmãos? Feitiçarias, homens magos, diz aqui o texto aqui, e também muitos do que seguiram artes mágicas trouxeram seus livros. Por quê? Uma coisa é fazer truque, outra coisa é utilizar mecanismos para isso. Magia, ou seja, aqueles magos usavam o seu... Eu não costumo ensinar assim, eu não costumo pregar, porque é bem diferente de pregar e ensinar. Mas repare bem que aqueles homens se renderam tanto ao nome de Jesus que eles trocaram seus livros de magia. Eles trocaram os seus livros de manual de prática. Trocaram pelo quê? Pelos evangelhos. Interessante, né? Eles trocaram a arte mágica, o guia, a bússola, para praticar a magia negra, ou o ocultismo, que lá tinha, para seguir o evangelho. A prática deles de fazer o mal, agora vai ser prática para fazer o bem. Por quê? Porque o evangelho, ele transforma de tal maneira que, diz o texto aqui, eles não podiam seguir esse evangelho que Paulo pregava e continuar tendo seus livros lá guardadinhos na gavetinha.
não vou guardar esse livro aqui de magia negra, talvez eu possa de repente usar depois, não. Diz o texto aqui, ó, repare comigo aqui, ó, e muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos. O Evangelho traz essa mudança mesmo, sabe? Ele destrona, de tal maneira que esses magos foram lá levar os seus livros, levar os seus guias, essa bússola, essa prática que eles faziam utilizando esse mecanismo de magia negra ou de ocultismo. Diz que eles queimaram na presença de todos. Virou cinza, não queremos saber mais. Eu tentei procurar na internet, mas eu não consegui tentar traduzir esses 50 mil peças de prata, eu não consegui, tá? Depois, irmãos, se alguém tiver essa informação, eu não consegui trazer isso para reais, tá? Esses 50 mil ciclos de prata era o valor calculado de todos esses livros. Eu imagino que realmente era muito caro. Então, mas isso não foi impedimento do Evangelho poder fazer eles desfazer disso, ainda que fosse caro. Mas o Evangelho, quando entrou, eles desfizeram. Todas essas práticas de magia, de ocultismo, foram desfeitos, foram queimados na presença de todos. Tremendo, né, irmão? O Evangelho fala. Agora, aqui você percebe bem que eles utilizavam livros para fazer essa prática. Agora, rapidamente em Atos, volta aqui em Atos aqui, para a gente poder ir para o final. Atos, capítulo 1. Eu me acho aqui, calma aí. Atos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 9, mas falando assim sobre magia. Olha o que diz aí. Estava ali um homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade artes mágicas, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, a qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido. Por quê? Mágica, a prática da mágica, ela é o quê? Ela faz um ilusionismo na pessoa. Ou seja, diz que há muito tempo aquele homem havia uns iludidos. O que é ilusão? Ilusão é engano dos sentidos da mente. As pessoas tinham seus sentidos e tinha sua mente enganada pela arte mágica. Então, a magia por si só, a mágica ou o ocultismo, que era feito lá em Éfeso, trazia, digamos, malefício para as pessoas. E já em Atos diz que eles iludiam as pessoas. Tanto que as pessoas olhavam para Simão: nossa, ele é o grande poder de Deus, ele é o fruto. E quando Filipe chegou lá, foi totalmente destronado isso aí, e viram que realmente só Deus tem o poder da virtude. Vamos indo para o final, para a gente poder aqui já encaminhando. O texto aqui que após esse ato que eles fizeram, que os magos fizeram, repare o versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Ou seja, a palavra de Deus tomou uma proporção tão grande e ela prevalecia. Todos ouviram, ela foi crescendo, ela foi tomando uma proporção e todos assim puderam ouvir. Mas lembra que eu falei que tinha a deusa Diana, que era a deusa dos Efésios. Houve o quê? Prejuízo para os comerciantes. Repare comigo aqui, versículo 23, diz assim: naquele mesmo tempo houve um não pequeno
alvoroço acerca do caminho, porque um certo ouvires de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucros aos artifícios, as quais, havendo ajuntado com os oficiais das obras semelhantes, disseram: varões, vós bem sabeis que este ofício deu na nossa prosperidade. Ou seja, caiu. O índice de vendas da deusa Diana caiu. Aí as imagenzinhas da deusa Diana foi, o preço, as pessoas pararam de comprar. Então eles já ficaram preocupados. Olha o prejuízo que está dando. Porque a verdade vai chegando, vai trazendo por si só esse prejuízo para o comércio, porque se o templo da deusa Diana é um lugar, um ponto turístico, e todas as pessoas que viam aquela imagem queriam ter uma sua imagem em casa, então esses homens dependiam disso para sobreviver. Tanto que, olha, tá vendo? Nossa profissão vai cair em descrédito, porque as pessoas estão parando de comprar. E aí começa assim um grande tumulto. Tanto que no versículo 26 diz: e bem vedes vós que não só em Éfeso, mas em toda quase a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que se fazem com as mãos. Então, praticamente quase toda a Ásia, sendo evangelizada ali, a pregação do evangelho, prejuízo para o comércio, prejuízo para esses homens que estavam fabricando as miniaturas de deusa Diana, mas isso não foi impedimento para que o evangelho pudesse continuar crescendo. Tanto que você for ver aqui, depois desse tumulto, dessa preocupação desses homens que tinham essa profissão de fazer essas imagens, tanto que diz aqui, olha, versículo 28, não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas que também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo venera a ser destruída. Então você olha bem que aqui há uma preocupação, olha, ela vai ser destruída, porque ninguém quer mais comprar. Nossa profissão, nossa renda, a gente vive disso aqui. E ele ficou tão preocupado que ele estava pensando que até que ia acabar. Aí começaram a gritar 2 horas dizendo, a multidão: grande é a deusa Diana dos Efésios. Grande é essa deusa. Durante 2 horas, e aí houve alguém para poder apaziguar toda aquela confusão, cada um foi para sua casa. E para a gente poder encerrar o discurso de Paulo, o aconselhamento que ele dá para essa igreja. Então, após ele ter feito esses sinais tão maravilhosos e vidas transformadas, você pode perceber, magos sendo magos largando suas práticas de feitiçaria, e você vê pessoas se convertendo ao evangelho, Deus atirando a cair em descrédito, porque agora o nome de Jesus é engrandecido. Quase toda a Ásia Menor ouviram falar desse evangelho que Paulo pregava. Agora, para a gente ir para o final, olha aí, Atos capítulo 20, versículo 17. Isso aqui é um dos conselhos finais que Paulo dá para essa igreja, que ele havia agora estabelecido. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, ou seja, ele mandou agora chamar as lideranças. Ele vai dar alguns conselhos para esses líderes, dizendo assim: olha, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelo lado dos judeus me sobreveram, como nada que é útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente casa em casa. Então você vê aqui o trabalho de Paulo, olha, com toda humildade, simplicidade, pés no chão, embora o nome de Paulo, está aqui o texto, olha, esse Paulo que prega aí, Paulo estava sendo praticamente conhecido em toda a Ásia Menor. Não tinha alguém que fala: quem é Paulo? Está aqui, mas humildade, pé no chão, humildade. Tentações eu sofri, ciladas dos judeus, chorando, fui de casa em casa,
ensinei, não deixei de anunciar publicamente a ninguém Jesus Cristo. Diz mais, no versículo 27 diz assim, 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vai constituir bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Diz mais, por isso eu sei que depois da minha partida, aí Paulo está trazendo uma revelação, depois da minha partida, no meio de vós aparecerão lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Ou seja, embora essa igreja estivesse estabelecida, embora essa igreja tivesse já líderes, ele fala, olha, isso não é impedimento de ter ataques. E essa igreja vai sofrer ataque. E vocês precisam estar preparados para isso. E vai ter lobos cruéis, ou seja, pessoas, judeus. Você vê na epístola a Timóteo, isso está lá, judeus lá, falsos mestres entrando de forma sorrateira. Porque ainda que Paulo ensinou 3 anos, ainda que Paulo fez discípulo, não significa que o ataque não viria. De pessoas dissimuladas, de pessoas consideradas como os mestres,